Olá, senhoras e senhores, vamos aguardar o pessoal entrando. Senhoras e senhores, muito bom dia, com enorme satisfação que nós recebemos aqui vocês, que estamos de volta com os nossos webinários da UE Educação, uma empresa que tem por propósito criar e disseminar conteúdos de educação financeira e previdenciária para o público. Espero que todos tenham tido um excelente início de 2021. Aqueles que não estiveram conosco no ano passado, nos encontros sempre abertos, sempre gratuitos, nós abordamos temas que o nosso público pediu por meio das redes sociais, ou os nossos parceiros técnicos, ou nossos parceiros comerciais, temas inerentes às questões de investimentos, governança corporativa, atuária, comunicação, enfim. Em 2021, nós queremos continuar essa proximidade com vocês, sempre com eventos abertos, sempre com eventos gratuitos. Falando um pouquinho do atual cenário da Previdência no Brasil, né, com as restrições trazidas aí pela reforma do regime geral de Previdência Social, quer seja no valor do benefício do INSS, quer seja mesmo no tempo para fazer jus a esse benefício, nós temos uma real necessidade de formar uma poupança previdenciária complementar, né, para enfrentar o aumento da longevidade, para enfrentar os custos crescentes com saúde, num cenário de queda de taxa de juros. Ora, se benefício é igual a contribuição mais rentabilidade, se a gente tem essa rentabilidade não nos patamares praticados no início do milênio ou mesmo no final do século passado, nós precisamos, sim, de um aporte de recursos maior, né? Além disso, nós temos como pano de fundo uma transformação digital cada vez mais rápida, que é importante. E há exatos 12 meses, uma bomba no nosso cotidiano, nós tivemos a pandemia, a necessidade de home office premente, e quando estávamos apresentando alguma recuperação na performance dos investimentos, uma segunda bomba ali em setembro, pela segunda vez na história, um deságio nas LFTs. Quer dizer, nós tivemos um ano de 2020, de fato, inesquecível, desafiador para todos os executivos que trabalham com poupança, com formação de poupança de longo prazo. Então, para debater esse cenário, para debater ações eficazes e até eficientes para enfrentar esse novo normal, para enfrentar esse novo cenário, nós estamos trazendo aqui para vocês, e me permita dizer, começando com o pé direito, né, trazendo 3 ícones da Previdência para vocês. Dr. Devani Silva, superintendente da ABRAP, seja muito bem-vindo, Dr. Devani. Dr. Walter Mendes, presidente da Videste, ex-presidente da Petros, um executivo também bastante renomado, e o presidente do Sebrae Previdência, doutor Edejair Alves, que teve a passagem dele tanto no Sebrae Nacional quanto como conselheiro da Brasil Prev, traz aí um background grande aí na parte de Previdência. Então, sejam muito bem-vindos, meus amigos. Doutor Devani, já passando a palavra, gostaria que você dividisse conosco assim, como é que você enxerga aí o cenário, o novo cenário de previdência no Brasil, uma análise sua. Você tem participado de vários planejamentos estratégicos de uma forma muito eficaz para as entidades. Então, assim, como é que você analisa o cenário e que ações, mestre, você identificou aí, dentre as associadas da ABRAP, que se mostraram eficazes para enfrentar esse novo cenário? Doutor Devani, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zé. Bom dia. Cumprimento aqui o Walter Mendes, o Edejair. São executivos de grande expressão, estão fazendo brilhantes trabalhos à frente das suas entidades, estão deixando legados. Essa história se constrói com pessoas competentes e capazes. Então, temos 2 ícones. O Zé Edson dispensa comentário, é uma referência do nosso sistema, uma pessoa com grande experiência na gestão pública e agora também um grande formador de opinião. Então,
eu não poderia estar em melhor companhia aqui. Aliás, a responsabilidade fica até muito grande, né? Cumprimento também a todos os que nos acompanham. Realmente, você, na sua introdução, colocou pontos interessantes. A gente vinha, Zé, nesses 2 últimos anos, principalmente 2019 até início de 2020, num dos melhores momentos da Previdência complementar fechada no nosso país. A gente saiu de um período muito crítico, que foi 2013, 2015, né, onde não batemos meta, e entramos num chamado ciclo virtuoso, que foi aí de 2016, e realmente 2019 talvez foi um dos melhores, né, desse ciclo. Em termos de rentabilidade, a solvência do sistema nunca teve tão boa, nós estávamos no consolidado até, de uma certa maneira, superavitário, né? Então, isso tudo nos colocava, né? E isso foi fruto de um trabalho de gestão muito qualificada, de profissionais qualificados, de visão de longo prazo. Mas a gente já começou também com um olhar para um novo posicionamento do sistema. E o que eu chamo desse novo posicionamento? É uma nova forma de nós encararmos o trabalho um trabalho completamente diferente, né? O jovem saindo da universidade, tendo o CNPJ dele próprio, a pejotização, talvez, um envelhecimento acelerado da população. E isso já chamava atenção para aquilo que eu costumo dizer, é um início de um processo de reinvenção, um processo de disrupção. E daí foi muito importante, nesse passado, essa visão clara do que eu chamo do negócio. E aqui eu faço até uma pergunta. Será que falar em negócio, nós estamos fazendo alguma contradição com relação à postura previdenciária? Eu, sinceramente, acho que não. Isso é uma questão de mindset. Até eu lembro, quando você lembra essas coisas muito distantes, você também esclarece a idade, né? Mas eu me lembro que quando nós implantamos essa previdência lá nos anos 70, fundo multipatrocinado era tido como uma coisa fora de propósito, não era previdência. Eu me lembro que o primeiro fundo, lá o Montreal Bank, com 120 planos, era considerado uma coisa assim estranha, não é? Então, veja, e hoje a gente está vendo que a tendência é exatamente essa, focada em fundos multipatrocinados, né? Eu me lembro que já nos anos 80, plano CD também era visto como uma coisa completamente fora, né? Nosso negócio era o famoso BD, entregar lá o benefício, que, aliás, eu chamo até não é de benefício definido, né? Mas talvez é um BI, um benefício indefinido, que é diferente dos americanos, lá as pessoas definem o valor em dólar, né? Aqui a gente tem fórmula para calcular tudo isso aí, então não é bem assim, né? Mas tudo bem, essa foi a concepção e veio o chamado CD, e aí evoluímos um pouco mais até para a nossa jabuticaba brasileira, que é o CV. E também vejo nesse momento essa visão do cliente. Essa mudança é fundamental, e eu percebi isso. De 2019 para cá, nós caminhávamos já para uma visão mais clara de que tínhamos um cliente. Esse cliente ele precisa ser seduzido, fidelizado, não é simplesmente aquele aquário onde a gente iria pescar sempre ali com uma facilidade, não. Esse cliente ele tem hoje um conjunto de informações, né? Tem muita coisa que... E daí vem esse grande desafio, quer dizer, aonde nós vamos poder, e isso ficou muito presente nos debates, né? Onde nós vamos poder progredir sem perder essa identidade. Eu acho que identidade nós sempre vamos ter. Eu costumo até plagiar um famoso professor, Celso Barroso Leite. Ele disse que, olha, a Previdência Social foi talvez a coisa mais engenhosa que a humanidade descobriu. E nossa vocação é sempre caminhar paralelo. Nós nunca vamos substituir a Previdência Social. Nós, na verdade, o nosso propósito é complementá-la, não é? Mas complementá-la de uma maneira diferente, complementá-la buscando a renda qualificada para as pessoas realizarem os seus sonhos, né? E daí a gente viu que a própria
a Abrap, nesse âmbito aí, fez uma mudança histórica, pela primeira vez admitindo sócios pessoas físicas, justamente para dar um exemplo. O fundo setorial e a chamada foi o Plano Família, foi para isso, né? Foi para trazer e dar maior amplitude a essa cobertura. E eu vi também nesse período, Walter, Jair, Edson, uma visão muito clara de que nós tínhamos que entregar o nosso legado, entregar o legado com qualidade, cumprindo totalmente os benefícios, mas temos que ter uma visão também para o fluxo. E esse fluxo, a tendência já se anunciava completamente diferente, né? Então, claramente, eu comecei a perceber que nós caminhávamos para ser operadores de planos para a construção de um patrimônio futuro de pessoas, né? Tendo a necessidade de uso de tecnologia, a necessidade do aspecto comercial do nosso produto, de venda desse nosso produto, né? E também envolvendo gente e cultura, né? Isso era fundamental, né? Bom, aí acontece, no princípio de março, a pandemia. E aí, quais são as grandes lições que nós estamos aprendendo? E eu acho que isso é fundamental para os próximos passos, né? Eu até comentava com o Edejair, olha, pouco mais de 100 anos, né, a nossa Previ era uma adolescente lá, em 1918, né, nós temos aí uma segunda grande crise sanitária que nos mudou tudo, mudou valores, nós saímos dos nossos escritórios, as nossas vidas ficaram diferentes, nossos valores mudaram completamente, né? Passamos a ter aquela vinculação com medo, né? Então, tudo isso nos leva. E veja bem, você, gestor de um plano de previdência, que entrega um produto futuro, como é que trabalha com tudo isso? E, a meu ver, nós tivemos, e vou destacar rápidos pontos, Edson, e foram fatores fundamentais de resiliência, e nós aprendemos. E, para mim, é padrão de futuro também. Primeiro, políticas de investimentos consistentes, né? Elaboradas com exercícios de estresse na visão do longo prazo também. Isso era importante. Não podia você ter alguma coisa... E isso foi fundamental, né? Segundo, um grau de liquidez que permitiu não vender ativos depreciados. Isso foi fundamental, uma lição fundamental para nós, né? Também, claro, aproveitamos as oportunidades. Foi um ano ruim, um ano péssimo, né? Mas, felizmente, olha, nós não vamos entregar rentabilidade negativa. Isso foi importante. Acho também que, dentro dessas oportunidades, eu me lembro bem de uma discussão com o Walter e o Cimino, olha, não dá para perseguir meta. Nós temos que salvar, né? Vamos salvar a lavoura aqui agora, né? Porque a meta vai exigir um nível de risco muito alto, né? Então, isso é ensinamento, né? Outra coisa, o engajamento de diretores e conselheiros em torno de dever fiduciário, né? Aí nós tivemos o seguinte, olha, não adianta aqui eu estar defendendo quem me indicou, se eu fui eleito, não. Eu tenho um plano que eu preciso entregar no longo prazo, né? É isso aqui que nós precisamos trabalhar. Então, esse engajamento, para mim, foi fundamental, também é uma grande lição. E eu concluo essa primeira fala dizendo um outro item, que foi o engajamento com os participantes. Eu acho que o processo de aproximação, de comunicação... Imagine você estar lá na sua casa, é um assistido. O que está acontecendo com o meu dinheiro, com a minha previdência? Será que eu vou ter isso? Estou aqui com essa crise, estou aqui com essa série de problemas aqui. Como é que está a minha poupança? Essa aproximação dos dirigentes, através das lives, através dos relatórios, das comunicações, a direta, isso para mim foi um grande passo, uma grande lição que marcou e marcará para sempre essa história de resiliência. Eu paro por aqui, Zé, para dar margem aí a outros debates e volto no segundo tempo, mas para mim esses foram fatores fundamentais. Primeiro, um momento sábio, um momento de grande oportunidade, nós desenvolvemos com competência, e segundo momento, um momento grande de resiliência com grandes ensinamentos.
Acho que está fechado o seu microfone, Zé. Opa, Devani, obrigado aí pela primeira fala. Eu anotei a palavra resiliência como uma palavra-chave para o nosso público. A gente precisa lembrar que formar poupança de longuíssimo prazo, inclusive uma figuração com um longo voo, com uma longa jornada, que acaba merecendo ajustes nesse plano de voo ao longo dessa jornada, é o que a gente tem feito, tá? Temos mudado muito a nossa. Tem uma segunda palavra-chave para trazer para o nosso público, engajamento. Só complementaria, assim, está claro, implícito na sua fala, mestre Devani, a questão do engajamento interno, colaboradores, manter isso no home office, e o engajamento externo ali com os stakeholders, participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores. Eu tenho dito em vários eventos que os webinários, eles democratizaram a Previdência. A gente tem que olhar esse ponto positivo. Conheço alguns participantes, cadeirantes, que não iam nos eventos presenciais, têm participado ativamente dos webinários das entidades e dos debates nesses webinários. Então, eu queria só colocar essa questão da importância das videoconferências nesse arcabouço e da própria educação financeira e previdenciária interna e externa. Já passando a palavra para o Walter Mendes, Walter, assim, além de bem administrar planos de previdência, né, vocês têm 16, me corrija, vocês têm 16 planos de previdência, na Vivest vocês também bem administram planos de saúde. Para os senhores, são 26 planos de saúde. O Walter continua mantendo essa jovialidade executiva dele, né? Apesar de um senhor desafio para todos esses planos. Nós observamos que vocês criaram uma área comercial para a entidade, que vocês estão em processo de absorção de outros planos assistenciais para a gestão da Vivest. Walter, que desafios vocês encontraram e vivenciaram na Vivest nesses últimos 2 anos? E como é que vocês estão buscando aí a garantia do engajamento do corpo técnico da Vivest nesses tempos de home office? Se houver tempo, Walter, que ações tornaram a gestão desses planos mais eficientes? Walter, seja muito, muito bem-vindo. Tá. Bom, Zé Edson, muito obrigado pelo convite, pelas palavras. Muito obrigado por me convidar para um webinar com pessoas tão importantes, quem eu admiro tanto como o Edjair e o Devanir, né? E sempre um grande desafio falar depois que o Devanir faz a sua fala, porque é difícil acrescentar alguma coisa. Mas eu vou tentar aqui, não falo tão bem de improviso, então organizei aqui um pouco o meu pensamento para tentar passar a mensagem. Então, você perguntou, você citou aí o fato que nós temos uma área agora de vendas, uma gerência específica, né, para vender produtos e trazer novos participantes e patrocinadores. Realmente nós fizemos isso. Isso está dentro de toda uma estratégia que a gente montou e consensou, né, e discutiu e colocou em prática aqui na Vivest. Então, eu vou colocar aqui em resumo o que eu acho que são os desafios, o que nós da Vivest, eu acho que na maior parte dos fundos de pensão estão fazendo para enfrentar esses grandes desafios, né? Depois falar especificamente um pouco mais, alguns comentários sobre essas atitudes, sobre essas ações, né? Então, eu acho que as entidades, de forma geral, têm como grandes desafios aí pela frente a queda da taxa de juros, da taxa real de juros, o aumento da longevidade, a tendência de queda secular do patrimônio, em função que grande parte deles está nos planos BDs, e os BDs a maior parte deles estão fechados, né? O aumento da concorrência da previdência aberta, o maior acesso a produtos de investimento via todos esses canais hoje de distribuidores, né? Que aumenta essa concorrência, e o aumento das exigências regulatórias para divulgação de informações e de controles internos. Então, são desafios de toda a ordem e que tem a
atingido aí as entidades nesses últimos anos. E para fazer frente, então, a esses desafios, o que os fundos de pensão em geral precisam fazer, eu entendo, e o que nós estamos tentando fazer aqui na Vivesse. Então, ter aumentar, né, a expertise ou a competência para gerir investimentos, isso o Devanir já citou, seja na gestão interna, seja na alocação via fundos de terceiros, reduzir os custos de administração, aumentando a automação principalmente, desenvolver uma abordagem de foco no cliente, já que ele não é mais tão cativo quanto era no passado, o Devanir também citou isso, eh, desenvolver alguns produtos mais simples, né, inclusive com maior acesso à liquidez, né, não acesso à liquidez apenas, tão somente quando é aposentado, mas talvez no meio do caminho. Desenvolver uma estratégia de vendas, e aí vai por que nós criamos essa gerência especializada de vendas aqui na Vivesse. Então, desenvolver essa estratégia de vendas e de ampliação do seu patrimônio via incorporação de novos públicos, né, ou patrocinadores, ou novos patrocinadores. Desenvolver as áreas de risco e controles internos, garantindo segurança quanto aos riscos de desvio de conduta e atualizar tecnicamente seus órgãos de governança para que sejam capazes de enfrentar esses desafios. Então, falando um pouquinho sobre cada um deles, né? Antes de tudo, ter um pano de fundo para você conseguir colocar esses desafios adiante, né? Enfrentá-los. E o primeiro passo para que a gestão seja não apenas eficiente, mas também eficaz, né? Isto é, enfrente da forma adequada esses desafios, é um alinhamento dos órgãos estatutários, né? Particularmente a diretoria, que tem que ter uma atuação harmônica interna, com o conselho deliberativo, tá? Esse alinhamento ele é possível com a elaboração, discussão e aprovação de um plano estratégico, imagino de pelo menos 3 anos, né, sendo atualizado a cada ano. É assim que a gente atua aqui. Esse plano deve abordar todos esses desafios que eu citei, né, aqui e eventuais outros, e as iniciativas estratégicas para enfrentar esses desafios. Daí, dessas iniciativas que derivam as metas, os indicadores para medir o cumprimento dessas metas. E dentro desses indicadores, a gente escolhe aqueles que vão orientar pagamento de bônus, né? O pagamento de bônus, ele talvez não seja tão comum no nosso setor, mas nós entendemos que tem que ser ampliado cada vez mais em relação ao total dos rendimentos das pessoas, dos colaboradores. As metas e suas métricas, elas precisam ser objetivas, alcançáveis, com transparência e ser acordadas no consenso, né, para que realmente haja engajamento. E a partir desse plano estratégico, com as medidas táticas de prazo mais curto, normalmente prazos anuais, né, a organização começa então a remar na mesma direção, no mesmo rumo, né? E isso é imprescindível. Para que todo esse processo funcione, muitas vezes é necessário uma mudança de cultura na entidade. O Devanir também citou isso, que não é incomum, e não é incomum os colaboradores e mesmo às vezes os dirigentes serem absorvidos pelo dia a dia, né, e fazer as coisas como sempre fizeram. Eu faço porque sempre foi assim, eu aprendi de outro que me ensinou, sem questionar objetivos de longo prazo. Mas é preciso que essa gestão, né, ela esteja disposta a enfrentar esse processo de mudança cultural que é sempre muito difícil, né, muito normalmente longo, eh, e tem que ter a coragem de eventualmente mudar as pessoas que não se adaptarem a essa mudança cultural. Esse aí eu acho que é o grande pano de fundo para que a gente coloque em práticas as ações eficazes, né, na gestão dos fundos de pensão. Em relação a cada um desses desafios, só poucos comentários, né? Por exemplo, na gestão de investimento, acabou, claro, a época que a orientação principal do investimento era comprar títulos públicos com taxa de juros superior à meta atuarial e levá-los até o vencimento, né? Então, a entidade agora ela precisa ser capaz de diversificar a carteira através de uma disciplina de alocação de recursos via análise local e internacional, saber arbitrar títulos, tomar mais risco na renda variável, saber alocar em fundo de terceiros, no Brasil e no exterior, né? E a equipe precisa ter essa expertise e ser remunerada de forma competitiva no mercado.
Isso pode significar, inclusive, uma remuneração diferenciada dentro da organização e a organização tem que entender essa necessidade. Na redução de custos que eu citei, a entidade precisa se abrir ao mercado de startups, por exemplo, incorporar novas tecnologias, né, de desenvolvimento de sistemas, adotar robôs, inteligência artificial, de modo a reduzir ao máximo possível o trabalho operacional feito de forma manual, né? E a meta não é só reduzir custos, mas também aumentar a eficiência, a segurança de todos os processos e a qualidade dos serviços prestados, né? Esses serviços também precisam, através dessa incorporação de tecnologias, serem cada vez mais interativos, via apps, por exemplo, tá? A abordagem do cliente e produtos mais simples, que eu citei aqui, também foi bastante mencionado pelo Devanir. O participante cativo ainda é a maioria do nosso público, mas o crescimento, já de algum tempo para cá, ele está acontecendo via atração de clientes mais novos, né? Pessoas mais novas, mais exigentes, que conhecem e acessam outros produtos no mercado, né? Multimercados e outros produtos, também pelo acesso, pela incorporação de parentes dos participantes, por associados de instituições, nos fundos instituídos, por exemplo. E esses novos produtos precisam ser desenvolvidos e aperfeiçoados continuamente, levando em conta a experiência do cliente e o que é disponível no mercado, o nosso concorrente, né? Agora, nós temos concorrentes cada vez maiores e mais poderosos, né? A previdência aberta já ultrapassou em tamanho o patrimônio da previdência fechada. Os multimercados também. Já foi o tempo em que nós éramos os grandes investidores no mercado, né? Tínhamos os maiores patrimônios, tá? As áreas de risco e controles internos que eu citei, há muito tempo essas áreas deixaram de ser apenas exigências regulatórias. Muitas vezes se tinha essas áreas porque tinha uma exigência regulatória, então a área fazia algum trabalho, mas elas hoje são relevantes no dia a dia da empresa, elas estão incorporadas ao dia a dia da empresa e precisam estar preparadas para esse desafio. Essas áreas precisam ser atualizadas com regras internacionais, estarem presentes nas áreas operacionais, mitigando riscos e desvios, com utilização de sistema, análise de dados, inteligência artificial, etc., né? Não se aceita mais um compliance feito na base de planilha Excel, tá? Tem que ter sistemas. Finalmente, a atualização dos órgãos de governança, né, que eu citei. A legislação ela nos legou órgãos de governança que não são totalmente profissionais, né? Você tem pessoas eleitas, você tem pessoas indicadas pelas patrocinadoras que nem sempre têm conhecimento de todo o setor, né, de todo o negócio nosso, né, da Previdência. Aliás, até há diretores eleitos ainda, né, o que é mais estranho ainda, né, porque gera uma perda de eficiência da corporação e gera conflito de interesse, né? Mas voltando para os conselhos, é preciso que os conselhos, então, estejam à altura dos desafios a serem enfrentados pelas entidades, né? Seja em termos técnicos, seja de experiência, seja em relação ao tempo de dedicação à função. Na Vivesse, só para dar um exemplo de como a gente pode evoluir nisso, foi realizado no mês passado a primeira autoavaliação do nosso conselho, conduzido por uma consultoria externa, tá? E recomendações muito relevantes foram apontadas, né? E foi formado um grupo, um GT, né? Para desenvolver planos de ação para melhorar o processo de discussão e decisão do conselho. Então, esse é um primeiro passo no sentido desse aperfeiçoamento do conselho, né? Mas ainda tem muito para ser feito para fechar o enorme gap que existe entre nossos conselhos, né? E o trabalho de bons conselhos de administração de empresas abertas, só para dar um exemplo, né? Então, entre essas medidas que podem ser tomadas para se fechar esse gap, então a criação de comitês com temas específicos, com membros internos e externos para aprofundamento dos temas a serem discutidos e deliberados pelo conselho, tá? E também para facilitar a orientação da estratégia de toda a gestão, tá? Então, esses aí seriam, acho que, os pontos que eu levantaria que de alguma forma a gente fez ou está tentando fazer aqui na Vivesse. Eu acho que é um desafio que todos os fundos de pensão, de uma forma ou de outra, estão enfrentando. Obrigado, Zé Edson. Muito bom, Walter, muito bom mesmo. Você acabou trazendo para nós um roteiro aí de boa gestão, de providências no sentido
da boa gestão, acho que aumentar a automação, algumas questões que outros fundos também vêm enfrentando, o foco no cliente, produtos mais simples, com liquidez. O doutor Devani lembra dos debates na época do CNP, que eu participei do CNPC, por exemplo, resgate parcial lá, e naquele momento, no debate, fomos orientados a nos restringir apenas planos instituídos, mas debatemos pelo menos a liquidez nas contribuições esporádicas, que é uma coisa que o mercado clama já há algum tempo, a atualização técnica dos órgãos de governança, e podemos incluir também, né, Walter, a atualização constante da nossa equipe técnica, dos nossos colaboradores, que são os nossos carregadores de piano, na verdade. Bem interessante, colocou. Eu anotei de uma forma diferente do que você falou, mas eu acho que fica implícito para o nosso público um recado no sentido de ampliar a proporção da renda variável na remuneração total dos nossos colaboradores. Eu acho que é um recado que foca no resultado. Se você quer comentar alguma coisa específica sobre isso. Desculpa, teve um corte na sua fala. Você falou em relação à renda, a aumentar a participação da renda variável em toda isso, ampliar a remuneração. Sim. Isso, ampliar vamos dizer, a remuneração variável do nosso colaborador, tá? Sim. Vis-à-vis a proporção dentro da remuneração total dele no ano. Isso mesmo. Isso engaja, né, o colaborador, e você vinculando essa remuneração cada vez mais a metas que sejam metas adequadas, alcançáveis e tal, feitas por consenso, etc., né, você orienta cada vez mais, engaja cada vez mais os colaboradores. Veja, nós somos empresa de prestação de serviço financeiro, no fundo, né? E empresa de serviço financeiro não tem máquina, equipamento, produto físico, não tem nada disso. Parcela de mercado, no nosso caso, nem fatia de mercado a gente tem. Então, o nosso grande ativo são as pessoas, é a experiência acumulada, né, de todo o nosso time, né? Então, nós precisamos preservar, qualificar esse time, manter um ambiente saudável para que haja engajamento, aperfeiçoamento dessas pessoas, e ao aumento da remuneração variável ligada a metas objetivas, né, e que, por sua vez, são vinculadas ao planejamento estratégico, eu acho que é um fator essencial para que a gente evolua dentro desse sentido. Tá? Bom, e assim, se eu fosse resumir num slide, claro, com todos esses bullets que você bem colocou, Walter, eu colocaria como título ações racionais, ou como aumentar a racionalidade de cada processo de trabalho. Eu acho que no é isso que nós estamos buscando para enfrentar tudo isso, e vocês da Divest mostram que estão fazendo isso com maestria. Então, obrigado, Walter, aí, pela sua primeira participação. Já passando a palavra para o doutor Edejair Alves, tá? Edejair, assim, após o sucesso na administração dos planos dos empregados do SEBRAE, do plano patrocinado, vocês lançaram o plano instituído, né, destinado à família SEBRAE, e que teve uma adesão proporcional ao número de participantes do plano patrocinado muito bom. Logo na sequência, vocês já lançaram o plano para a FENACON, Federação Nacional dos Contabilistas, né? Nesse sentido, vocês vinham, vamos dizer, fazendo uma ótima campanha de adesão presencial, né? Inclusive se utilizando da capilaridade nacional do SEBRAE. Como é que ficaram as ações de fomento do SEBRAE Previdência nesses tempos de home office? E que outras ações você nos destacaria que se mostraram eficientes na gestão dos planos que vocês administram, né? E que, no seu entendimento, ações essas que chegaram para ficar. Edejair, muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Pois bom dia a todos ainda, né? É um prazer, um privilégio aí participar dessa mesa redonda aí, virtual, com o Devani, com o Walter, e agradecer a você, Zé, pelo convite. Bem, Walter, se é difícil falar depois do Devani, imagine depois do Devani e do Walter, né? Então é complicado, mas vamos lá. Nós chegamos à prévia aí da pandemia,
exatamente com o lançamento de dois grandes planos, né? Principalmente o da FENACOM, não é? Mas para isso nós nos preparamos, há 4 anos, há 6 anos que nós trabalhamos com plano de continuidade de negócios, né? E o programa Sebrae-Prev Digital, eu acho que dentro aí do que o Walter já colocou, fizemos esse dever de casa e não tivemos absolutamente nenhuma, digamos assim, interrupção dos nossos serviços. Nenhum deles foi prejudicado, naturalmente, com exceção do plano da comercialização dos planos instituídos. Então, para você ter uma ideia, em 2018 nós chegamos à seguinte decisão. E aí vem, Walter, o apoio também que o nosso conselho nos tem dado, e confiado também na diretoria, é exatamente nessa linha da participação, do aprofundamento das questões, e também, semelhantemente a você, na Bivest, nós trabalhamos também com comitê de seguridade, comissão de seguridade, comissão de investimento, comissão de marketing e comercialização, que incorporou agora a comercialização, e a comissão, naturalmente, de planejamento e orçamento. Bem, as reuniões de conselho têm sido bastante objetivas, porque todos os assuntos são extremamente exauridos nas suas discussões dentro dessas comissões. E aí nós avaliamos o seguinte: nós chegamos à plenitude da adesão do plano Sebrae-Prev, que era o único plano que nós tínhamos patrocinado. E aí, o que fazer, né? O que fazer? Nós contratamos aí o Zé Roberto, fez um belíssimo estudo aí da sustentabilidade institucional, contratamos o Zé Edson aí para trabalhar todo o nosso arcabouço aí de normas e políticas para nos prepararmos, e processos para nos prepararmos para esse momento. E lançamos um plano em fevereiro de 2019, que era o Plano Família, com a FENA-Sebrae, que é a Federação dos Empregados Sebrae no Brasil, e esse plano nós já tínhamos ele desenhado desde 2011. Então, em 2011, nós tínhamos o regulamento pronto, já havíamos discutido na época o então diretor técnico da Previc, o Carlos de Paulo, passou uma tarde lá discutindo, nós tínhamos impedimentos legais, o arcabouço legal normativo não era favorável, não tornaria o plano competitivo, e nós fizemos uma consulta à Previc que pediu que nós aguardássemos pelo aperfeiçoamento da legislação. E aí fizemos, em fevereiro de 2019, lançamos o plano, tinha uma meta de 1,5 milhão para tornar o plano viável em 8 meses, nós conseguimos mais de 15 milhões, ou seja, mais de 10 vezes a meta, e conseguimos aí, na época, 1.500 participantes. Quase 1.487 participantes. Então, isso nos deu fôlego. Como é que nós nos preparamos para isso? Sua pergunta. Nós nos preparamos para isso em 2018, nós montamos já essa área de comercialização. Contratamos uma pessoa de mercado, que era uma consultora de finanças pessoais, que também vendia, além de seguros e outras coisas, vendia previdência. E essa pessoa, ela nos tem dado uma ajuda fantástica, um grupo, e procuramos mudar o modelo mental dos nossos colaboradores. Hoje nós temos, eu sempre conto nos dedos o número de colaboradores. Antigamente era nos dedos da mão, hoje é nos dedos da mão e dos pés. Nós temos 20 colaboradores. E aí, o que é que aconteceu? Mudar o modelo mental. Nós pescávamos no aquário, sabíamos onde os peixes estavam, escolhíamos o peixe para poder abordar. E agora? Nós passamos a pescar no Pesca e Pague, que era bem mais amplo, tinha várias espécies de peixe, que eram os dependentes dos nossos participantes do plano Sebrae-Prev. Tinha vários tipos de peixe, mas não sabíamos exatamente qual era o peixe que ia pegar. E depois veio o plano da FENACOM-Prev. Então, quando nós tivemos todo esse esforço para tornar o plano família, o plano viável, nós, em novembro de 2019,
nós lançamos em Vitória, com mais de 2.300 pessoas, lá no encontro da FENACOM, o plano dos contabilistas, que é um público de mais de 400 mil associados em todo o Brasil. E aí passamos a pescar em mar aberto, não é? E aí tivemos que dar novos equipamentos de pesca aos nossos colaboradores, explicar como é navegar no mar, explicar como se livrar de tempestade, de ondas, e a onda e a tempestade chegaram bem rapidinho, que foi a pandemia. Já em março, com todo o nosso calendário de reuniões e viagens ao longo de 2020, para participar dos encontros da FENACOM em todo o Brasil, que são 39 sindicatos em todo o Brasil, nós fomos impedidos pela pandemia. E o que fizemos? Tivemos, naturalmente, que mudar a estratégia. Bem, se eu tinha dinheiro para gastar com viagem e hospedagem, eu tenho dinheiro para gastar e implementar novas estratégias, né? E foi o que fizemos, né? Nós montamos novas estratégias. Primeiro, nos 38 sindicatos, nós temos feito reuniões virtuais com todos os 38 sindicatos. Nós fazemos palestras de educação, nós indicamos gestor em cada sindicato e treinamos esses gestores, assim como fizemos no Plano Família para os 60 gestores que estão em todos os estados do Brasil, do Plano Sebrae-Prev. Nós nos reunimos ainda presencialmente na época e fizemos um trabalho em 2 oficinas, um trabalho de conscientização e da importância da gente ampliar a base de participantes do Sebrae Previdência para garantir a sustentabilidade do Instituto e melhores resultados para os participantes, inclusive do Plano Sebrae Prev. Então, nós conscientizamos os nossos dirigentes. Eu lido com 30 patrocinadores, instituições patrocinadoras, mas na realidade são 90, porque cada uma tem 3 diretores. Então, nós conscientizamos e fizemos um trabalho junto a esses patrocinadores, eles nos apoiaram também, têm nos apoiado, inclusive têm indicado instituições em seus estados, e nós avançamos aí no ano de 2020 com muita dificuldade, mas como toda crise traz um aprendizado, naturalmente nós temos hoje algumas estratégias que têm surtido efeito e vão surtir muito efeito também no longo prazo. Exemplo, nós criamos em todos os instituidores, nós criamos tipo uma competição lá para ver quem angariava maior número de participantes e tinha uma premiação, que é uma coisa até difícil hoje de lidar com premiação. Conversamos até na época, Devani, com a Cláudia Janeiro, trocamos ideias sobre isso, porque tem que registrar na Receita, é uma burocracia muito grande. Mas fizemos, envolvemos os dirigentes dos instituidores, e nós trabalhamos exatamente, era com um celular, um tablet, alguma coisa que a gente chegava aí com um avanço no número de participantes. Não um avanço que nós pretendíamos, mas tivemos um avanço. Afinal de contas, o patrimônio do Plano Família, o ano passado, o Plano de Valor Previdência, ele subiu 25% no ano passado. Então, para a gente foi um grande mérito. E também trabalhamos a questão, Walter, como você colocou aí, da remuneração variável. Infelizmente, fomos penalizados o ano passado na remuneração variável, porque nossa meta era atingir o primeiro bilhão e chegamos bem pertinho, mas não atingimos, não é? Então, a gente tem procurado motivar a equipe, tem mantido a equipe extremamente sintonizada com tudo. E eu digo que essa motivação é muito grande. Sabe por quê? Porque uma colaboradora nossa, a nossa assessora de comunicação, a Viviane, ela simplesmente conseguiu articular a adesão da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que foi aprovada a semana passada pela Previc. Esse é um grande aquário. É um grande aquário que está em todo o Brasil, é pulverizado, mas nós sabemos nome, CPF e local onde eles moram. Então, eles têm um plano interessantíssimo, que, aliás, eles nunca tiveram um plano, eles tinham uma contribuição extra aos pastores que era correspondente ao Fundo de Garantia, que deveria ser voltada para a Previdência, mas nunca tiveram uma Previdência. E, possivelmente, muitos não aplicaram esse dinheiro em Previdência, aplicaram no consumo. E aí o novo presidente da Ordem, é uma Ordem que tem mais de 80 anos,
Os batistas têm mais de 150 anos aqui no Brasil, e ele se preocupou e nos procurou para a gente fazer um plano para os pastores. E graças a Deus nós estamos aí com um grande desafio. Nós temos até 2022 que duplicar o número de participantes do Sebrae Previdência. E com certeza nós vamos superar aí muito, porque já temos a garantia de que, com a bênção de Deus, os pastores vão fazer a adesão. Eu não sei se eu extrapolei meu tempo, mas eu teria, só para fechar algum... A gente tem trabalhado, Zé Edson, muito nessa questão. Eu sempre digo à equipe lá, eu digo, olha, ninguém se acorda e quer um plano de previdência. Então, as pessoas se acordam preocupadas com as suas famílias, com o seu futuro, o futuro de sua família, a perda dele durante o dia, quando ele vai para o trabalho, não é? Essa é a mensagem que a gente deve dar para as pessoas. E não, você quer um plano de previdência? Não é, a abordagem não é essa. Eu tenho uma solução para a sua dor de cabeça durante o dia. E a solução é esta, não é? Nós somos competitivos, é melhor você fazer aqui do que num banco, e nós fazemos o seu comparativo. Então, a adesão ela se tornou mais difícil também. Por quê? Porque as pessoas estão querendo e preocupadas em saber qual é o melhor. Se aqui é o melhor local ou se o concorrente é o melhor local. Então, eu tenho que demonstrar, eu tenho que fazer estudo comparativo de um fundo que ele tem e comparar com se ele tivesse no plano família, no plano FENACOM ou no plano agora dos pastores, né? Então, é mais trabalhoso, mas é mais consistente. E a gente, o ano passado, o nosso grande ganho, quando subimos 25%, o patrimônio do plano família, do plano valor previdência, foi exatamente nesses estudos comparativos, nessa consultoria pessoal, onde nós fizemos a demonstração, as pessoas fizeram muitas portabilidades, a ponto de incomodar algumas instituições. Eu acho que eu falei demais, eu falo demais, viu, Edson? Me corte, viu? Já passei do meu tempo, né, naturalmente. Né? Jair, muito bom, mostra um entusiasmo, acho que esse entusiasmo seu, que ele se propague aqui para todos que estão assistindo, e esse entusiasmo, dando testemunho, ele já é, vamos dizer assim, comum a todos os empregados do Sebrae Previdência. Eu tenho a participar de algumas reuniões e vejo que isso se propagou de fato. Só uma questão que eu acho interessante que você colocou é a questão de que você citou em alguns momentos pescar em aquário, ou inclusive do plano dos pastores, mas quando a gente sai do aquário e busca mar aberto, você usou uma força de expressão interessante, que é uma forma nova de pescar, né? Precisa dar os equipamentos, né, os insumos para os empregados do Sebrae Previdência é diferente, e aí eu queria exaltar para o nosso público a necessidade de fato, nessa coisa da venda, bem colocada pelo Dr. Devani, a gente precisa ter uma pré-venda, tem que existir um planejamento da área comercial, a venda propriamente dita, que essa palavra lá atrás já foi julgada, abre aspas, uma excrescência, não, nós vendemos sim um produto espetacular, que é o produto previdenciário, e o pós-venda. Tá? São 3 caminhos que a gente precisa ter quando a gente vai pescar no mar aberto. A experiência para o participante tem que ser muito boa. Indo para a nossa segunda rodada, eu preciso só dar um aviso que esse evento ele será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Aqueles que não puderam assistir desde o início ou terão que sair mais cedo, ou aqueles que vocês conhecem que por alguma questão de agenda não pôde assistir, esse evento ficará gravado no canal do YouTube da UE Educação, assim como todos os webinários realizados no ano passado. Tá? Aqueles que querem participar, terminando essa primeira rodada, se permanecer alguma dúvida, podem usar o nosso chat aqui, o Q&A que tem aqui embaixo da sua tela, no meio da sua tela, e podem mandar perguntas aqui aos nossos convidados especiais. Começando aqui a segunda rodada, é interessante colocar uma coisa para vocês, é rápida essa contextualização. Nós temos um dos segmentos da sociedade mais regulados e fiscalizados. Eu exalto como bom. Eu, como também participante
de entidade de previdência, eu gosto de ter uma Previc ativa. Legal, muito bom. As exigências, o nível de exigência, ele cresce significativamente, quer seja dos próprios governos, quer seja dos nossos participantes, dos nossos assistidos, dos nossos patrocinadores e de nossos instituidores. Por outro lado, precisamos racionalizar a gestão, como bem colocou o Walter. Ou seja, a nossa principal fonte de custeio administrativo, qual seja a rentabilidade dos investimentos, quer dizer, historicamente, por estudos vamos dizer, divulgados pela própria Previc nos últimos anos, a rentabilidade dos investimentos sempre foi uma das principais fontes de custeio administrativo. Só que esse mundo mudou, a taxa de juros caiu e essa fonte ela se apequinou. E vem uma pergunta, e assim, quase que uma pergunta de $1 milhão para o nosso mestre Devani, quer dizer, como, Devani, com a sua sabedoria, o seu conhecimento de previdência, como é que a gente busca o equilíbrio entre uma gestão robusta, em termos de governança corporativa, em termos de e, ao mesmo tempo, leve e enxuta. Quer dizer, como achar essa racionalidade? E aí, que ações você vislumbra para o daqui para frente? Tá? Assim, o que você imagina do novo mercado nosso? Além daquelas sugeridas na primeira rodada de perguntas nossa. E, por último, se você quiser colocar agora, ou nas suas considerações finais, no final do nosso evento, qual seria a pauta da ABRAP para 2021, junto às suas associadas e junto ao CNPC. Doutor Devani. Eu acho que o doutor Devani caiu ou impressão minha? Caiu, Edson. Caiu. Desculpe a nossa falha, enquanto ele deve estar retornando, enquanto isso. Segue com o Walter. Eu não sei, assim, o Walter, na primeira passagem dele, na primeira rodada, ele fez um apanhado tanto daqui para trás, assim, o que ele tomou de providência, quanto ele fez já vários insights do daqui para frente. Eu não sei, Walter, se você quer aproveitar, fazer alguma inserção do que você enxerga do daqui para frente em relação à previdência ou mesmo à gestão de planos de saúde. Fica à vontade se você quiser acrescentar alguma coisa, senão a gente volta o debate com o Edejair. Eu acho que o Devani está voltando. Vamos deixar o Devani responder. Tá me ouvindo, Zé? Estamos te ouvindo, sim. Você escutou a nossa pergunta? Eu escutei, sim. É que deu uma congelada e caiu aqui. Não, tudo bem. Eu acionei outro notebook aqui. Bom, estão ouvindo bem? Sim, sim. Tá, ok. Bom, esse passo seguinte, Zé, eu imagino, e essa inspiração, talvez, para o futuro, eu me inspiraria muito nessas organizações exponenciais para vencer esse desafio. O que é isso? Eu citaria 4 pontos. Primeiro, estruturas leves. Eu acho que isso é fundamental. Segundo, política de portas abertas. Eu acho que a abertura, como disse o Edejair, eu concordo com ele, nós temos que estar preparados para o novo, para a abertura realmente não só interna, como externa. Isso é fundamental, né? E uma coisa também, o compromisso com as boas ideias. Eu acho que isso aí, e ter a abertura, canais, aonde elas estejam. Ela pode estar lá no baixo, nos iniciantes, nos assessores, nos auxiliares, é ali. Tem uma boa ideia, essa boa ideia ela precisa ser levada, ela precisa ser avaliada, né? E como foi falado pelo Edejair e também pelo Walter, o uso intensivo de tecnologia. E aí eu vejo 2 papéis fundamentais
nas lideranças, que eu considero diretores e conselheiros. Realmente, aliás, os 2 pontos foram brilhantemente destacados aqui pelo Walter e pelo Edjair. É mudança de mindset, é visão clara e de estratégia, né? Clara e estratégica, né? Eu acho que essa visão. E uma que o Walter citou também, tem uma famosa lei que nós precisamos quebrar, que é a lei do SFA. Sempre foi assim. Essa lei ela precisa ser quebrada, você precisa avançar. Não é? E eu vejo, o Zé Edson, que nós temos talvez um grande desafio, é transformar, eu tenho dito isso, repetido, até estou sendo insistente, olha, nós temos um sistema com histórico fantástico, nós entregamos, nós pagamos uma folha regular de benefício de 70 bilhões, bacana, só que o que nos trouxe aqui não vai nos levar adiante. Não vai nos levar adiante. Isso é claro para mim, isso está muito bem claro. Não é? E nós precisamos transformar esse medo das pessoas em esperança. Sair dessa fase de dar poupança com aquele medo. Não é? Não, nós precisamos criar condições para essas pessoas e nós foremos esses advisors. Né? E falando um pouquinho dessa agenda da Previdência, trataria da agenda da Previdência, eu vejo o CNPC, Edson, com uma grande missão, e eu quero parabenizar aqui o nosso Paulo Vale. Ele está fazendo um trabalho fantástico. Eu tive o privilégio de participar de uma agenda estratégica do CNPC, que eu espero que agora a gente vá colocar na ordem do dia, né? E ela está fundamentada numa grande chamada, previdência complementar a todo trabalhador, desde o primeiro emprego. Essa é uma linha, e é um telhado que está erigido em 2 pilares. O primeiro pilar é a criação de produtos e soluções. Estou dizendo isso aí é a agenda de CNPC, né? Criação de produtos e soluções, facilitar investimentos em tecnologia, né? E também fortalecer a educação financeira e previdenciária, incentivando a poupança de longo prazo. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, profissionalizar a gestão das entidades cada vez mais, inclusive estabelecendo mandatos de risco, né? Dando mais flexibilidade para as gestões, né? Essa harmonização de entidades abertas e fechadas, entidades de patrocínio público e privado, e garantir a autonomia do órgão de supervisão institucional e orçamentária. Isso o Zé Edson vai lembrar, nós batemos na trave, nós ainda não temos um órgão do Estado brasileiro, nós temos um órgão do governo brasileiro. A Previdência Complementar ela precisa de um órgão do Estado brasileiro. Pessoas qualificadas estão lá, certamente, né? Mas estáveis, orçamento próprio, né? Autonomia, isso é o que se quer. Isso está dentro dessa estrutura. E a base desse planejamento do CNPC é harmonizar as leis 108 e 109, veja bem, simplificar regras e flexibilizar. Isso está dentro do nosso discurso aqui. Para sermos competitivos, ter coisas simples, como o Walter colocou, nós precisamos de desonerar, né, de simplificar, né? Definir competência dos vários órgãos de controle, isso também está na base, né? E garantir essa segurança e credibilidade. Temos algumas alterações pontuais aí na ordem do dia, que é uma discussão intensa lá sobre resgate antecipado em plano CD, até que ponto há necessidade, nós defendemos que a estabilidade disso precisa prever a manutenção, né, do contrato de trabalho, quer dizer, só você talvez antecipar resgate para contribuições do próprio participante, né? Mas tem que ter flexibilidade também. Está aí um pré-sonho. O pré-sonho ele prevê você ter renda continuada por determinado prazo. Eu acho que essa é uma discussão. Está uma discussão também intensa sobre índices de reajuste de benefício, né? Hoje, boa parte dos planos são indexados GPM e realmente bater... Hoje você não tem mais papéis em GPM, é uma coisa complicada, né? E também governança na linha da 108. Eu colocaria outras, Zé, para não estender muito, mas
A operacionalização do CNPJ por plano é um grande desafio agora para o nosso ano de 2021, né? Nós pretendemos também levar um projeto de lei de proteção da poupança previdenciária ao Parlamento, um trabalho que o presidente Luiz Ricardo tem dado dando grande valor, estabelecendo um grande canal lá com o Congresso Nacional, tem participado diretamente desse trabalho, né? Agora mesmo nós estamos com uma medida provisória 1006 que a gente espera resolver esse problema do SISOB. Isso aí é muito importante, parece que é um detalhezinho, mas é um verdadeiro, eu diria para você, é uma verdadeira prova de vida e evita fraudes, né? Então, é uma coisa importante para o sistema, né? Nós estamos também com uma discussão muito grande sobre perdas preditivas, que temos trabalhado lá junto à Previc, ou seja, é uma coisa que há necessidade, a gente entende a posição da Previc na implantação de provisionamento de perdas preditivas, mas é uma coisa, não é trivial, é complexo, né? Damos também aí o incremento dos planos família, e aí uma novidade que eu espero que se torne realidade. E eu espero que logo, logo a gente vai estar discutindo isso como um grande novo produto, que é o instituído corporativo. Ou seja, você, em conglomerados empresariais, você ter essa condição da entidade de previdência, entidade fechada de previdência, ser esse instituidor setorial, não é? Para empresas que não participam de controle societário, mas têm vínculo comercial, têm vínculo de prestação de serviço, enfim, você cria uma rede, você amplia, não é, esse nível de cobertura. Eu também não posso deixar de falar também dessa agenda tributária, que a gente não pode esquecer, é importante essa agenda tributária, a gente vem batendo nessa agenda tributária, algumas coisas batemos na trave, outras não, mas, por exemplo, é inadmissível você não deduzir contribuições extraordinárias, isso é uma grande luta, está lá no Congresso, né? Aquela dedução, né, você fazer a sua opção ao final, né, não no início, alíquota zero, lucro presumido, tributação da baixa, isso é importante, né? O VGBL, que hoje as entidades abertas, que nós não temos, isso são todas bandeiras, né? PIS, COFINS, PLR, que está dentro da estrutura de atuação da BRAP, né? E uma coisa que nós precisamos estar muito atentos, Edson vai entender isso como gestor público e já foi. Nós estamos falando de lei complementar dos entes federativos, alteração de lei 108 e 109. A hora que isso cair lá no Congresso, essa discussão não vai ser trivial. Nós temos vários projetos lá que tratam desse tema, não só especificamente de ente federativo, mas de lei 108 e 109, que vão ser apensados essa discussão, já não tem dúvida, e nós precisamos estar atentos e mobilizados para isso. Eu vejo isso aí com uma clareza muito grande, né? E gostaria de citar aqui, Zé Edson, uma coisa que foi muito importante, eu vi, e para mim é um grande desafio, não é a nossa razão de ser, não é a nossa atividade fim, é uma atividade meio, mas eu tenho a impressão que todo o trabalho de desenvolvimento de tecnologia, o Walter citou isso, essa aproximação com as startups, né? E lá nós demos um exemplo, temos um hub, que é um hub de previdência complementar, né? Nós temos lá 17 startups, 11 entidades participando desse projeto. Isso é importante, né? Como essa central de serviços compartilhados. São situações que nós precisamos ter para esse novo, para esse visual do nosso negócio, né? Nós estamos praticando previdência, sim, mas com esse olhar de novos atores. E esses atores, o Edejair já disse, aquela vamos pescar lá no pesqueiro, temos lá os familiares, mas vamos para o mar aberto também, nós precisamos ir. A sustentabilidade do sistema, e veja, estamos falando de um Brasil onde, no nosso caso, 3% da PE, até menos que 3%, tem essa cobertura. Então, veja aí o canal e o potencial para crescimento, né? E as pessoas já entenderam que previdência é uma coisa que a própria geração vai ter que praticar. Então, essa agenda da previdência complementar, e eu volto a dizer, ela conjugada com a agenda do CNPC, que de uma maneira inovadora estabeleceu um planejamento estratégico,
Zé, eu vejo um futuro brilhante para a nossa Previdência. E olha, eu estou há algum tempo, né, talvez nunca tenha visto uma oportunidade tão grande de nós termos novos produtos, novos atores, novos parceiros e novas histórias de sucesso para estarmos relatando muito brevemente. Eu encerrarei nessas considerações, Edson, e volto a palavra aí para você. Muito bom. E assim, na esteira do que você comentou aqui, só para destacar um ponto, já para passar a palavra para o Walter, a questão das estruturas leves. Quando você fala de estrutura leve, portanto, a gente tem que se valer mais do que prestadores de serviços. Essas empresas, esses consultores, enfim, esses sistemas, eles têm que ser nossos parceiros, né? Porque os nossos planos de previdência são customizados para o nosso time. Então, é interessante que essa relação que a gente tenha, o que eu faço internamente, o que eu terceirizo, aquilo que eu optar em terceirizar, eu preciso ter, de fato, parceiros, mais do que prestadores de serviços, sob pena de eu não conseguir a tão sonhada gestão racional. Então, eu acho que essa relação com os nossos prestadores de serviços ela tem que ser muito próxima. Até porque a gente vive num mundo muito restrito. Fundo de pensão, entidade de previdência, não é um universo tão grande, não tem assim, um número muito grande de prestadores. Então, assim, acaba que aqueles melhores ficam sobrecarregados. A gente precisa investir, e aí faz a link com outro ponto que você e o Walter abordaram, o investimento nas startups. A gente precisa criar novos parceiros para esse novo negócio que a gente tem que oferecer, que, diga-se de passagem, tem que ser uma boa experiência para o participante. Não é só saber que ele vai ter lá na frente uma reserva para dar qualidade de vida. É que no gerúndio, na formação de reserva, seja uma experiência legal. E a tecnologia pode ajudar bastante nisso. Obrigado, Devani. Walter, quer complementar alguma questão? Sei que você foi bem completo na nossa primeira rodada. O que você imagina que vem pela frente, complementando alguma coisa que o Devani tenha colocado, Walter? Eu acho que tenho muito pouco para complementar, para dizer, além do que o Devani falou, concordo com absolutamente todos os pontos dele, e ele colocou todos muito bem. E são grandes desafios e são esses mesmos. Com relação à startup, só lembrar, a Vivesse aderiu ao Cubo no ano passado, né? Essa organização que tem várias startups e onde você pode fazer um desafio às startups e você seleciona quem pode solucionar um problema seu, né? E nós temos feito isso e vários dos nossos sistemas, agora, das soluções que nós temos utilizado aqui, já vêm de startups do Cubo. Tá? Então, quando eu falei um pouco resumido, mas estar próximo das startups é isso, é utilizá-las para resolver os problemas internos, porque elas têm soluções mais simples, mais rápidas, mais eficientes, com uma tecnologia mais moderna. Tá? Então, quando você fala com uma empresa de sistemas aí, em geral, dessas mais conhecidas e grandes tal, você pede uma mudança num sistema, uma criação de algo novo, eles falam, isso vai demorar 12 meses tal para fazer. A startup, você fala, poxa, eu queria isso aqui, eu falo, isso aqui é complicado, vai demorar, eu só posso te entregar em 3 semanas, entendeu? Então, é outra cabeça, é outro mundo, é outra história. E tem funcionado muito bem. Então, a gente está muito longe desse universo, nós precisamos nos aproximar, fechar esse gap o quanto antes. Bom, eu acho que tem algumas perguntas aí do público, né? Isso. Nós vamos entrar, antes de entrar na terceira e última rodada, que são as perguntas do público, fechando essa segunda rodada, Dejaí, assim, o Sebrae Previdência, até pelas atividades exercidas pelos seus patrocinadores, deverá ser um forte indutor da previdência complementar no Brasil, até pela necessidade de se oferecer planos de previdência às micro e pequenas empresas e até aos microempreendedores individuais. É importante a gente lembrar, conforme já disse, que aquele plano tradicional patrocinado não é tão comum mais. O mundo mudou, as relações trabalhistas mudaram, nós temos milhões de empreendedores no Brasil e o Sebrae pode ser, o Sebrae Previdência, de indutor do crescimento
da nova Previdência no Brasil. Aí, como é que o Sebrae Previdência enxerga o futuro da Previdência Complementar do Brasil e quais os seus próximos passos ali, rumo à sustentabilidade do Instituto no longo prazo? Pois José, eu acho que o sistema de previdência complementar, assim, fundo de pensão, nesse modelo que nós temos, ele tem 50 anos. Mas nós sempre focamos no consumidor e não no não consumidor. Por quê? Porque só em 2011 é que veio aparecer um programa de educação financeira e previdenciária, que é a grande carência da sociedade brasileira. Não é? Então, nunca nos preocupamos. E agora nós estamos com esse desafio aí de nos adaptarmos com essa velocidade que nós já colocamos aqui, e temos aí o nosso patrocinador, que é o Sebrae Previdência, ou que é o Sebrae Nacional, o sistema Sebrae. Naturalmente ele tem o DNA das micro e pequenas empresas. E naturalmente, nós, como Fundo de Previdência Privada do sistema Sebrae, nós também temos aí digamos assim, esta oportunidade de explorar esse público, que é um público não desprezível, é um público que representa 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. 55% da mão de obra vem das micro e pequenas empresas. 45% da massa salarial é das micro e pequenas empresas. Eu não estou falando nem dos MEIs. Estou falando que existem 17 milhões de micro e pequenas empresas e que nós temos mais de 10 milhões de MEI, que é o microempreendedor individual. Bem, o que é que nós estamos desenvolvendo? Nós estamos conversando aí com o Sebrae, que já achou uma ideia fantástica e excelente. Por quê? Porque é bom para a imagem do Sebrae. O Sebrae vai dizer, eu me preocupo em apoiar a micro e pequena empresa e me preocupo também com o futuro de suas famílias, né, dos microempresários, né? Então, nós temos aí, estamos consolidando, eis a grande dificuldade, Walter falou na questão de startup, e a grande dificuldade da gente hoje são sistemas. A grande dificuldade, o Devani e a Cláudia Janês colocaram aí uma proposta que eu espero que ela avance e que a gente tenha segurança nessa parte tão frágil que é da gente fazer essa ampliação de planos de previdência. Então, nós temos esse público e nós estamos trabalhando com ele os dados para que ele possa ser inserido na plataforma do sistema Sebrae aos micro e pequenos empresários e que essas pessoas que estão no atendimento, são mais de 800 pontos no Brasil, e hoje está praticamente 100% digitalizado isso, tudo hoje é feito de forma digital, a gente está fazendo toda essa negociação para ver a forma de inserção do produto Previdência para micro e pequenas empresas. É algo que a gente pretende aí até o final do ano já começar e no próximo ano ter um lançamento oficial durante os 50 anos do Sebrae Nacional, do sistema Sebrae. Então, eu sempre digo, Zé Edson, o Sebrae Previdência, ele é um Boeing que está em voo de cruzeiro e tem assentos vagos. Quem quiser entrar vai pagar um ticket ou então tem a opção de comprar um Boeing por 400 milhões. Legal, legal, Edejaí. Vocês estão me escutando bem, né? Estou escutando bem. Obrigado, Edejaí. Boas notícias aí para nós, todos torcedores fiéis do nosso sistema de previdência. Entrando na última rodada, as perguntas aqui do público. Eu vou aqui na ordem cronológica. Acho que, Walter, tem uma pergunta aqui para você, do Cristiano Verato. Cristiano, obrigado aí pela nobre audiência. O Cristiano está fazendo um trabalho belíssimo lá na Vext. Dr. Walter, sobre sua sugestão de alinhamento entre os órgãos estatutários, quais ações a Vivest implementa para fazer com que os interesses da diretoria executiva, dos conselhos, dos conselheiros indicados pelas patrocinadoras e dos conselheiros eleitos entre os participantes estejam razoavelmente alinhados, mirando o mesmo alvo, principalmente de longo prazo? Tá. Eu o principal instrumento é a elaboração de um planejamento estratégico, que na hora que esse planejamento estratégico é elaborado, discutido, debatido no conselho,
inclusive com a conscientização do Conselho, que esse é um dos principais, se não o principal trabalho que o Conselho deve fazer, né, que é participar, se envolver, orientar o planejamento estratégico. Uma vez isso feito, você alinha os interesses, alinha os objetivos, principalmente de todas as partes, tá? Quanto mais esse planejamento estratégico for elaborado com participação, inclusive, das áreas operacionais, com a participação das equipes, né, dos gerentes, etc., e quanto mais ele for bem discutido, bem debatido no conselho e consensado, mais alinhamento você vai ter, né? Que aí está, uma vez definido qual é o rumo, quais são os grandes objetivos, as grandes orientações, tudo se deriva daí, né? Então, qualquer medida, qualquer proposta que a diretoria, por exemplo, faça, você tem que dizer, ó, isso está de acordo com o planejamento que nós aprovamos, tá? Isso nós fizemos aqui na Vivest nesses últimos 3 anos. O planejamento estratégico nesse último ano já, aliás, no penúltimo ano já foi feito com envolvimento de todos os gerentes. Então, eles mesmos elaboraram a revisão do planejamento estratégico, né? Isso deu um grande engajamento de toda a gestão. E o segundo ponto é a conscientização do próprio CD da necessidade de aperfeiçoamento. Se as pessoas no conselho olharem para o próprio conselho, olharem para a sua participação, entenderem que eles precisam se aperfeiçoar, né? Então existe essa boa vontade de evoluir nisso. Então, inclusive, essa discussão dos objetivos, do planejamento, ele começa a melhorar. Como eu citei aqui, um dos instrumentos para isso é a autoavaliação, que hoje já é feita em muitos, né, quase todos os conselhos de administração das empresas abertas, né? Ele é obrigatório no caso das empresas estatais, pela nova lei das estatais, tá? Então, eu acho que os nossos conselhos devem seguir esse mesmo caminho. Nós fizemos pela primeira vez aqui, eu não sei se outra entidade possa ter feito, não conheço, mas nós fizemos com o apoio de uma consultoria externa que tem experiência de fazer isso em empresas abertas, né? Esse primeiro trabalho de autoavaliação. Então, os próprios conselheiros criticando, né, colocando a necessidade de aperfeiçoamento do seu processo de discussão e decisão. Então, quando isso acontece, naturalmente você vai ter medidas, você vai ter ações para fazer esse aperfeiçoamento, tá? E com isso você facilita esse alinhamento com a diretoria. Obrigado, Walter. Uma pergunta aqui para o Dr. Devani. No atual e futuro cenário empresarial brasileiro, é ingênuo a entidade esperar que a patrocinadora lidere ações de valorização do benefício da previdência privada junto aos seus empregados? Ou as entidades deveriam arregaçar as mangas e assumirem esse protagonismo? Dr. Devani. Perfeito, agradeço ao Cristiano aí pela pergunta. Eu tenho uma visão, Cristiano, que essa vinculação com a patrocinadora também é uma história do passado. Acho que a história é que os principais recursos, né, eram pessoas cedidas. Eu uso dizer, nós melhoramos muito, né, mas às vezes as pessoas até estavam dando problema lá na patrocinadora, bota lá na entidade. Hoje isso não existe mais, são profissionais que estão lá atuando, né? E também em canais de distribuição. Aquela visão tradicional, olha, que o RH vai fazer tudo, vai distribuir o plano e está tudo bem, isso mudou. Isso, para mim, é visão de retrovisor. Hoje eu vejo claramente que tem que arregaçar as mangas, sim. Né? Eu acho que RH ou gestão de pessoas está cada vez até mais fora das empresas. Eu acho que a gente tem que ter uma clareza, né? Que temos que rever os nossos canais de distribuição, canal digital, é uma visão, vamos dizer assim, de venda física. E aquilo que o Djair falou, ninguém levanta de manhã e vai, olha, quero fazer um plano de previdência, fechado ainda, né? Não é assim. Então, tem que ir atrás mesmo dessa visão de negócio, né? Eu acho que o relacionamento com a patrocinadora
ela tende a ser cada vez mais independente. Nós teremos certamente novas alianças, novos players, né? O uso intensivo aí, principalmente da inteligência artificial, isso vai facilitar os canais. Então, essa separação, isso é trabalho da entidade. Eu vejo a entidade hoje que ela vai ter uma multiplicidade, aquela visão do patrocinador bacana, deu o início, né? Mas a história mudou completamente. Hoje, a entidade é o centro de um negócio, né? É o centro de um novo modelo, e esse novo modelo, é claro, nós sempre vamos ter o relacionamento com o patrocinador, mas esqueçam essa visão de que tudo será feito através do patrocinador, inclusive custeio do plano. Nós vamos ter que buscar isso lá. Aliás, uma das questões que nós precisamos é mudar, né? Ter flexibilidade para essas receitas extraordinárias, né? Injetar no nosso negócio, né? Para que ele se desenvolva, né? Então, Cristiano, não tenha dúvida, eu acho que é arregaçar as mangas e vamos pescar aí, segundo... Gostei, viu, Edejair? Vamos para o mar aberto aí, tá certo? Obrigado, Devani. Uma última pergunta aqui para o doutor Edejair. Gostaria de saber o posicionamento do Robson Francisco. Muito obrigado, Robson, pela pergunta. Obrigado para o Carlos Renato aí pelos parabéns. Obrigado mesmo. Vamos continuar fazendo esses eventos. Carlos, obrigado mesmo. A presença aqui da André Barreto, do Gazzoni, muitos amigos, não vou citar, mas um abraço a todos. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. A Edejair tem uma pergunta aqui, eu vou ler aqui para você. Gostaria de saber o posicionamento dos senhores sobre o direito dos participantes dos planos instituídos em poder votar e ser votado como os participantes dos planos patrocinados. Pode ser para você, Edejair, mas se alguém quiser complementar. Robson Francisco. Ok, obrigado aí pela pergunta. É muito interessante a sua pergunta, porque nós nos debatemos muito aí com o Conselho sobre essa questão aí da governança. Lógico, imagine o Sebrae Previdência, que é uma instituição ainda pequena, ela tem uma perspectiva de crescimento real. E imagine, no futuro, a gente está com uma grande empresa patrocinada, e, de repente, essa empresa passa a ter a preponderância aí na nossa governança, inclusive expondo uma marca que é bem consolidada perante a sociedade, que é a marca do Sebrae, não é? Então, isso é uma preocupação, foi uma preocupação, e nós trabalhamos aí, o ano passado, muito sobre essa questão, porque existe, naturalmente, o normativo que fala sobre a participação nas assembleias de patrocinadores e instituidores, que é proporcional ao número de participantes e a patrimônio, não é? Então, nós fizemos essa alteração do estatuto, ela inclusive ainda está em análise na Previc, mas nós fizemos digamos assim, uma matemática para que fosse preservado, pelo menos, uma maioria que garanta o Sebrae Previdência com a sua marca, porque correríamos até o risco de, sendo preponderante um outro patrocinador instituidor, esse vir o Sebrae, naturalmente, tirar a sua marca Sebrae, de Sebrae Previdência. Não é? Então, foi a instituição que criou e instituiu o Sebrae Previdência. Naturalmente, nós temos essa preocupação, e o Estatuto é uma regra, é muito complexa, viu? Porque é uma ponderação de número de participantes e de recursos, de que já aportou. Então, não dá para explicar aqui agora, até pelo tempo também, mas é algo assim, o que já foi aportado até digamos assim, a aprovação do Estatuto, ela tem um peso. O que vier de portabilidade de um novo plano tem um peso menor, e o que vier posteriormente teria um peso menor. Então, nós fizemos esse algoritmo,
e foi submetida à Previc, a gente está aguardando aí o retorno, e essa foi a forma que nós encontramos para contornar essa situação, que é uma situação muito preocupante. É uma situação muito preocupante, principalmente de um fundo de pensão da natureza do SEBRAE. Então, nós temos aí, com essa aprovação do Estatuto, com certeza nós teremos aí, por muitos anos, aí uma garantia aí da prioridade aí do SEBRAE na questão da definição. Aí, naturalmente, os instituidores, está previsto no Estatuto a criação de comitês. Esses comitês, inclusive, tem participação também no Conselho, dependendo do patrimônio. Tem uma tabela que a gente já mapeou totalmente isso, daqui a 50 anos. Então, a gente já mapeou e já sabe exatamente em que tempo, em que patrimônio, em que número de participantes que um outro patrocinador poderia, digamos assim, afetar a preponderância do sistema SEBRAE. Eles participariam de conselho, de acordo com... E teria também comitês que faria essa ponte entre o conselho, a diretoria e a instituição. Então, era isso aí. Eu não sei se eu deixei claro, não dá para explicar tudo aqui, que é complexo, mas a ideia foi esta e está na Previc. E só lembrando também, Zé, só complementando aqui, o Devani colocou a questão do instituidor, do instituidor corporativo, que essa foi uma das grandes descobertas também, que eu terminei não falando, na questão de uma nova concepção, de uma nova estratégia de comercialização. Graças a isso, nós já estamos com um instituidor corporativo, que é a Confier, é a nossa corretora de seguros. Estamos em negociação com uma empresa de auditoria de 50 participantes e uma empresa de consultoria em São Paulo com 400 participantes, que, inclusive, é um dos nossos fornecedores. Obrigado, Dejair. Devani, você quer complementar, não é isso? Assim, os pontos que o Dejair colocou me lembraram até de uma discussão, Dejair, que nós estamos tendo nesse momento, espero que nós vamos contornar, até nessa previdência dos entes federativos. Imagine só, você é uma entidade 109, né? Entra não é um fundo multipatrocinado, tá certo? E vai fazer a gestão de um plano de um município enorme, que é Lei 108. Como é que fica a governança? Então, a manutenção da identidade 109 é fundamental. É fundamental. Você não pode perder. Não é? Então, essa discussão, e aí houve até uma sensibilidade do Paulo Vale, da Márcia Paim, dos demais que estão nessa discussão, que nós precisamos já prever nessa lei complementar a manutenção dessa identidade, porque senão você vai tirar grandes players, né, desse mercado potencial aí. Então, é uma discussão que eu acho realmente uma pergunta muito interessante e nós precisamos estar atentos, né? E preservar a identidade é fundamental aí, né? Principalmente na governança. Obrigado, Devani. A gente tem só aqui rapidamente passando vários cumprimentos aos nossos ilustres panelistas, né? O Daniel, super consultor atuarial Daniel Silva, parabéns aos brilhantes palestrantes pelos insights criativos no sentido de ter entidades mais competitivas e com alta performance. O Sérgio Basile parabeniza pelo evento, o Kleber lá da Inovar Previdência, enfim, tem mensagens a todos aqui. A Fernanda Lopes Monteiro também parabeniza a UEI, a todos vocês. Enfim, agora, senhores, um minutinho aí para as considerações finais de vocês. Começando aí pelo Dr. Devani, assim, só as considerações mesmo, o balanço que vocês fazem do evento e as despedidas com relação ao nosso público. Devani. Bom, Zé, rapidamente, primeiro agradecer novamente essa oportunidade. Poxa, estar com você, Dejair e Walter, realmente foi uma manhã aqui de muito valor, né? Muito rica.
E é uma mensagem que eu deixo é o seguinte: a gente tem vários desafios, foram muitos pontuados, mas nós temos muita qualificação no sistema. Nós temos as gestões estão cada vez mais profissionalizadas, pessoas que estão buscando realmente sempre essa entrega. E a figura central de tudo isso aí, a meu ver, é o participante, né? Esse é o nosso grande ator de tudo isso, né? A existência dos nossos planos é em função desse grande ator, esse nosso participante. É para ele que nós existimos, né? E é uma função realmente nobre, é você poder entregar, né? As pessoas não se aposentam da vida, as pessoas se aposentam do trabalho, né? E eles precisam ter confiança naquilo que nós vamos e estaremos sempre podendo entregar. Então, a minha manifestação final é realmente essa. Não vamos nunca nos esquecer desse ator principal. Perfeito, Devanir. Mestre Walter Mendes, suas considerações finais? Bom, o agradecimento, claro, pelo convite, muito, muito interessante, foi muito bom ter participado, ouvir aí o Devanir, ouvir o Edjair nas suas considerações. Eu fico feliz de que nós aí, você percebe que temos os mesmos objetivos e concordâncias e mesmas ideias, né? Nós estamos bastante alinhados. Eu acho que isso é fruto de toda a profissionalização que o Devanir falou, da evolução que as entidades têm sofrido, né, nesses últimos anos, e um trabalho muito bom que a ABRAP tem feito com o seu planejamento estratégico, chamando todas as entidades, fazendo as entidades repensarem, discutirem, se questionarem, né, e trazendo as boas experiências para que elas sejam conhecidas e compartilhadas. Eu acho que a ABRAP tem feito esse trabalho muito bom e tem ajudado nesse processo de evolução e profissionalização. Assim como, Zé Edson, esses eventos de webinar, etc., que ajudam a gente a trocar ideias e saber o que cada entidade está fazendo, está pensando e está imaginando para o futuro. Então, muito obrigado aí por organizar esse evento e vamos ter mais eventos desses. Obrigado. Nós que agradecemos sua presença. Muito bom mesmo. Edjair, suas considerações finais. Microfone, Edjair. Antes de fazer as considerações finais, eu faço uma referência ao que o Devanir colocou sobre essa questão da 108 e 109. Nós somos 109. Então, nós desenvolvemos uma metodologia de seleção de novos instituidores ou patrocinadores. Nós temos uma metodologia. Foi desenvolvida inicialmente pelo consultor Zé Roberto, o nosso consultor de comercialização, Zé Edson, fez alguns aperfeiçoamentos, e nós já temos uma regra clara: nós não queremos 108, nós não queremos RPPS, a gente já tem um posicionamento. Então, era essa observação. E eu acho assim que, primeiro, foi um grande, como o Devanir colocou, o professor Devanir, sempre a gente aprende, e agora eu passei a aprender com o novo professor Walter, e agradecer aí pela honra de estar aqui com vocês e com esse público aí maravilhoso aí que está até essa hora nos acompanhando, mas dizer que nós temos muitos desafios, e vocês perceberam aqui por dois, né, por um representante aí do sistema e dois executivos aí de fundo de pensão. Os desafios são grandes. E como uma reunião dessa seria simplesmente impossível com a Previdência Complementar aberta, né? Então, não existiria essa reunião. E aí, Devanir, você falou aí sobre a questão da rever a 108 e 109. Eu faço um desafio aí para a ABRAP. Vamos lutar pela Lei Geral da Previdência Complementar fechada. Lei Geral da Previdência Complementar fechada. Até coloquei algumas questões aí sobre, na última reunião da Assembleia e com a ABRAP, a questão da importância da ABRAP, nosso órgão, que também representa todos os fundos de pensão, que tem uma força e um poder tão grande de ter também poder e influência dentro do Congresso. Era isso aí, agradecer, Zé Edson, pelo seu convite,
e dizer que estaremos sempre à disposição para compartilhar ideias, e foi maravilhosa aí a convivência aí durante essas 2 horas. Muito obrigado, Edejaí. Só registrando aqui o obrigado, os parabéns do Carlos Santiago, da Patrícia Melo, lá da Real Grandeza, a Luana Alencar, já tinha citado aqui Mestre Gazzoni, ele está mandando a mensagem dele, o meu amigo Álvaro, Marlon, enfim, são várias boas mensagens para vocês, só queria dividir isso aí. E passar aqui os últimos avisos aqui. Nós vamos ter um certificado do nosso webinar para vocês, tá? Esse evento ficará gravado no nosso canal do YouTube, da UE Educação. Quem quiser assistir depois, ver aqui as ideias dos nossos painelistas, está lá à disposição. Nos próximos dias 2 e 4 de março, nós vamos ter um curso sobre fundos de investimentos, ministrado pelo craque Rafael Sampaio, um consultor renomado aqui de previdência, muito bom, muito bem avaliado nos cursos da UE. Ele vai abordar os aspectos conceituais e práticos dessa importante modalidade de investimentos. São 8 horas aula. Nós vamos ter um próximo webinar nosso que vai tratar da importância das redes sociais para a educação financeira e previdenciária. Isso é muito importante, está muito em linha com o que os nossos convidados especiais abordaram. Dia 17 de março, anotem na agenda de vocês, nós vamos dar início a uma série Aprenda com Quem Faz. Nós vamos trazer aqui um gestor renomado de renda fixa, que é o Ulisses Neme, lá da Esparta. Craque também vai falar 4 horas da gestão de renda fixa. Na sequência, teremos renda variável, na sequência, fundos multimercados. Enfim, eu agradeço a presença, primeiro, inicialmente, a ilustre, a honrosa presença de vocês três, Devanir, Walter e Edejaí. Muitíssimo obrigado a vocês por estarem aqui no nosso espaço. Contem conosco, contem comigo particularmente, para o que precisarem, independente de questão comercial. Vocês sabem o quão apaixonado por Previdência eu sou e estou junto com vocês. Agradecer a cada um de vocês que assistiu, participando ou não do nosso chat. É muito legal ter vocês, tomar um pouquinho do tempo de vocês, mas trazendo essas boas ideias dos nossos convidados. Pessoal, o meu muito obrigado a todos. Se cuidem e um feliz 2021 para todos. Muito obrigado.